Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Pai, te agradecemos mais uma vez. Abba, Pai. Obrigado pelo privilégio, Pai. Por este maravilhoso privilégio de ser seu filho. Filhos do Deus Altíssimo. Filhos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Filhos de Abraão, herdeiros da promessa. Obrigado, Pai, pela bênção de Abraão sobre todos aqui, Senhor, hoje. Abençoa a todos, Pai, com as bênçãos do Pai Abraão. Pois tu disseste para ele, Pai, em ti serão benditas todas as nações da terra. Terão poder para serem curadas, saudáveis e fortes, renovados em sua juventude na velhice, como águias, capazes de prosperar, como a juventude de Abraão e Sara foram renovadas. Eu oro em nome do Senhor Jesus para que renove, Senhor, todos os que estão aqui, Senhor, em sua juventude, e restaure a força, que eles possam andar nessa terra, Senhor, com poder, que eles voltem, Senhor, aos seus países,
fortes, jovens e saudáveis. Em o nome do Senhor Jesus Cristo pedimos, e todo o povo diga: amém, amém. Creia em Deus e receba, amém. É a sua porção. Amém. A Bíblia diz: bendize ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de quantos? De nenhum dos seus benefícios. E às vezes nos esquecemos que Deus quer renovar nossa mocidade como as águias. Amém? Sabe que Sara foi tão abençoada por causa da bênção de Abraão que 2 reis ímpios a desejaram quando ela tinha 90 anos. O outro foi um pouco mais cedo, quando ela tinha 60. Pense nisso. Aqueles reis ímpios, eles não usavam discernimento, mas usavam os olhos. Quando olharam para ela, não era a beleza espiritual dela. Foi uma renovação literal. Não te esqueça dos seus benefícios. Eu creio que muitas vezes porque as pessoas não estão conscientes de que os seus pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. Algumas pessoas temem quando falo isso. Dizem que as pessoas vão pecar mais. Jesus nos ensinou o contrário. Jesus disse que quem é muito perdoado ama mais. Por falta de pregar essa verdade. As pessoas pecam. As pessoas não estão apaixonadas, não amam mais porque não descobriram que já foram perdoadas. Quando você descobre esse primeiro benefício, o que perdoa todas as suas iniquidades, então experimentam o segundo, que cura todas as enfermidades. Se você crê que ele só perdoa metade das suas iniquidades, adivinhe, só vai ter cura parcial. Os dois caminham juntos. Amém? Creia na verdade, creia certo e vai viver certo. Sabe, eu tenho muitos testemunhos de pessoas que foram libertas de vícios, até pornografia. Eu não entendo como pessoas estão dispostas a... E vocês já viram na televisão, muitos estão dispostos a aparecer na televisão e falar ao auditório que um dia foram presos pela pornografia, mas quando entenderam a graça de Deus, foram libertos. Creia certo e viverá certo. Amém? Quando olhamos para trás, agora com esse clima maravilhoso, vemos o Mar da Galileia, e lá em cima podemos ver o Monte Arbel. O Monte Arbel é o penhasco mais alto, o monte mais alto ali. Anos atrás eu pensei nessa teoria e falei com alguns guias aqui, e disse: eu creio que este é o lugar onde os 5.000 foram alimentados. Porque a Bíblia diz, tendo Jesus subido a um lugar bem alto, e de lá ele podia ver os discípulos no barco, remando contra o vento. Viu que estavam lutando. Muitos de vocês talvez irão lá nos próximos dias, se você já não foi, mas enquanto estiver lá, imagine que Jesus estava ali e os viu quando estavam lutando. Amém? Foi neste lugar que Jesus pregou mais da metade das suas parábolas. Foi aqui na Galileia que Jesus fez a maioria dos seus milagres. Olha a beleza do Filho de Deus. Cântico dos Cânticos diz: a sua aparência é como o cedro do Líbano. Já vi um cedro majestoso, mas ainda humilde. Pela Galileia, o Filho de Deus andou. By Galilee, Emmanuel walked. Pode se sentar. And to the broken and the humble he taught in streams of beauty man could not see. Angels in glory watch over him. Love has come down. Love has come down
tell it all around. Love has come down. Amém. Dê a Ele glória. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Amém, 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 amém. Que maravilha. Eu oro para que, onde você for nessa visita, onde você estiver andando, em qualquer lugar que estiver, não veja só o lugar, mas imagine o Filho de Deus ali. E o Espírito Santo vai te ensinar algo além daquilo que é ordinário. Preste atenção no que o guia te falar, certo? Foram treinados e conhecem bem o lugar. O que você precisa fazer é pegar o que falaram e veja Jesus. Porque, amigo, a não ser que vejamos Jesus nas Escrituras, não seremos transformados. Você sabe que pode ser transformado e mudado só por contemplar? Alguns não creem nisso. Alguns dizem que devo fazer algo, devo fazer aquilo, aquele outro. Mas a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. Amém? Por contemplar a glória de Deus. Porque todos, amém, seremos transformados. Contemplando a glória. O que temos que fazer é revelar a glória para o povo. E quando as pessoas o verem, serão transformadas. Não pelos seus esforços, mas pelo Espírito de Deus. Mas ao invés disso, infelizmente, eu peço perdão por todos os pregadores que não fazem isso. O púlpito tem sido o lugar que, em vez de tirar as pessoas do poço, às vezes tem lançado as pessoas no poço. Em vez de revelar a glória de Deus, estamos revelando os erros do povo. Você é mau, e eu não vim até aqui desde Singapura para falar que você é mau. Amém? Como você errou, a sua esposa já faz isso. Mas eu vim aqui para falar para você que você é justo aos olhos de Deus, por causa do que Jesus fez. Amém? E uma das razões por que Israel hoje está lutando para manter seu território. A razão de estarem nessa terra e não tomarem posse dessa terra, encontramos neste verso em Romanos, capítulo 4. Olha aqui em Romanos 4. Diz que, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Quantos querem ser herdeiros do mundo? Levante as mãos, porque talvez você não esteja interessado. Pai, anota aí. Só para sabermos. Quantos querem ser herdeiros do mundo? Quantos aqui sabem que não podem ser herdeiros do mundo, do cosmos, ficando deitado? Todas as outras bênçãos estão incluídas nesta grande bênção. Ser herdeiro do mundo. Quantos sabem que não dá para ser herdeiro do mundo falido? Deus vai te prosperar para ser uma bênção para as multidões. Amém? É preciso dinheiro para estar aqui? É preciso dinheiro para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo para todo o mundo. Em lugar onde o Evangelho não é quase pregado. Precisa dinheiro. Então Deus quer que o seu povo herde. Quando você herda, não importa, certo? Se você é uma pessoa que faz tudo certo ou não, mas se você é um filho, você herda. Comparado a um servo que precisa fazer tudo certo e é impecável em sua conduta, ele é bom. Mas quando o homem rico chega na época em que ele tem que distribuir a sua herança, ele nunca vai dar ao seu servo. Ele vai dar ao filho. Mesmo o filho sendo imaturo. Você está me ouvindo? Diga para o seu amigo a esperança para você. Amém? Agora, todas as outras bênçãos são incluídas na bênção de Abraão. Então escute, a primeira coisa que Deus fez para Abraão foi que Deus o tornou rico. A Bíblia diz que Abraão era muito rico em gado e prata e ouro. Eu acho que Deus colocou gado, prata e ouro para que os líderes religiosos não digam a riqueza espiritual. Amém. Não é. Amém? O sol foi embora, glória a Deus. Vocês vão ver meus olhos lindos. Obrigado. Então, herdeiro do mundo é a grande bênção que inclui as bênçãos pequenas. E para que a sua esposa, já na velhice, preste atenção nisso.
Mesmo quando jovem, ela já era estéril. Agora ela, com essa idade, de 90 anos, era duplamente estéril. Se isso existe. Você entende o que eu quero dizer? Certo? Então, para Deus fazê-la frutífera, tinha que renovar sua juventude. Então isso está incluso na bênção de Abraão. Vamos lá, gente. Amém? O que mais? Cura? Sim, nós falamos, você não pode herdeiro do mundo se estiver sempre doente, sempre deitado. Amém? Então por que não tomamos posse se somos filhos de Deus, a semente de Abraão? Porque deixa eu estabelecer isso de uma vez por todas, que em Gálatas diz que nós somos a semente de Abraão, aqueles que estão em Cristo. Se está em Cristo, você é semente de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Certo? Então por que não vemos isso acontecer? Desde que o Senhor fez com que as escamas caíssem dos meus olhos, eu vejo as pessoas que creem nisso herdarem sem fazer força. Você está me ouvindo? A primeira área que Jesus nos remiu dela foi do suor. No jardim do Getsemane, onde o sofrimento de Cristo começou, ele estava ali orando, amém? Porque o que começou no jardim tem que terminar no outro jardim. Então olha isso, segundo Adão, orou até suar sangue, pelo pensamento de se tornar pecado naquela cruz, antes de se tornar pecado, mas pelo pensamento de se tornar pecado. O fez entrar em agonia. Não entendemos isso porque nós nos rendemos à imundície, nos rendemos à impureza, mas para o Filho de Deus que não conheceu o pecado, cuja essência é a santidade, só de pensar em se tornar pecado pelos nossos pecados, o fez suar sangue. Ele disse, Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, graças a Deus pelo todavia. A nossa eternidade dependia do todavia. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que, no Evangelho de Lucas, ele orou até suar sangue. E os doutores, a ciência nos diz que durante estresse em extremo, há um estado em que, eu esqueci o nome, mas há um estado em que faz com que os seus vasos capilares se abram. E o sangue se mistura com suor. Você precisa entender algo sobre o sangue do Filho de Deus. Não havia pecado nele. Aquele sangue redime. No momento que o seu sangue e o seu suor se misturaram, ele nos remiu da maldição do suor. Porque no jardim Deus disse que do suor do teu rosto comerás. E agora temos herança sem fazer força. E eu amo ver as pessoas viverem em paz e ter mais descanso quando entendem a graça de Deus. Amém? Havia um homem, um jovem, ele era fariseu dos fariseus e conhecia a Torá de trás para frente, e era tão zeloso quanto a lei. Seu nome era Shaul, para os nossos amigos judeus, Saulo. E ele tinha uma missão de encontrar os crentes onde estivessem. Ele acreditava no Antigo Testamento, na lei, e acreditava que era só isso. Mas, na verdade, a lei era jardim de infância. A graça é a universidade. De fato, é mais do que a universidade. Deixe-me explicar. Você não pode escolher. Você precisa entender que quando Israel era népios, no grego népios, o menino, no livro de Gálatas, Deus colocou Israel sob a lei. Mas quando o Filho de Deus veio, recebemos adoção. Cuiós, que são filhos já maduros. No momento que você nasce de novo, você não é népios. Você é um filho. Eu disse, você é um filho. Então, quando Israel estava preso no Egito, certo, ainda era népios. Por isso Deus trouxe Israel até o Monte Sinai para dar a eles a lei, porque meninos têm que aprender a descer, têm que aprender coisas como a minha filha Jéssica. Estou com saudades dela, só de falar ou pensar nela. Ela tem 17 anos. Viu aquelas meninas que cantaram aqui? As duas meninas que cantaram aqui? Uma tem 17 e a outra 18. Amém? Eu quis trazê-las nessa viagem. Dar isso para elas. É uma nova geração, gente. Estamos ganhando jovens por causa da mensagem do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Estão cansados de ouvir sobre juízo. Estão cansados de ouvir sobre religião. Querem ver Jesus. As pessoas não abominam Jesus, abominam religião. Amém? Agora, quando a Jéssica tinha 5, 6 anos, suas amigas vinham até a minha casa e brincavam na cozinha. Eu falava para elas, não toquem no fogão. Não toquem, nem brinquem com as facas.
Imagine, Matt vem à minha casa. E eu digo, Matt, não toque no fogão. Ele já é grande, sabe? Não toque na faca. Isso vai ser um insulto para ele. Por quê? Ele é maduro. Você entende isso? Certo? A lei é boa, mas não faz você bom. A lei é santa, mas não te torna santo. A lei é justa, mas não imparte justiça a você. Amém? Aprendemos isso nos 7 passos, amém? Vamos continuar, ok? Quando Israel era menino, Deus deu a lei. Mas a Bíblia nos diz que quando a fé veio, não estamos mais debaixo de tutores. Amém? A lei era tutora, mas quando a lei veio, não estamos mais debaixo de tutores. Ela fez a sua parte. Amém? Tem um retrato no Evangelho de Lucas, quando Jesus foi trazido ao templo. Havia ali um homem muito idoso, porém justo, e a Bíblia diz que ele esperava a consolação de Israel, e ele tinha recebido a promessa de Deus que não veria a morte antes de ver Yeshua. Quando Jesus foi trazido para ser dedicado no templo, em Jerusalém, o velho Simeão veio. Os amigos israelitas vão dizer que o nome Simeão vem de ouvir, Shema, Shema Israel. Adonai Elohim, quer dizer, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Começa com ouve Israel, é chamado Grande Shema. Até hoje chama de Grande Shema. O maior mandamento. Ele representa a lei. Amém? A lei se alegrou quando Jesus veio. A lei se alegrou quando Jesus bebê veio e disse, Senhor, agora vi a tua salvação. No original ele estava falando em hebraico ou aramaico, dizendo, Senhor, agora vi Yeshua. Deixe-me partir em paz. Até a lei se alegrou em ver Jesus. E depois de Simeão sair, eu falei Shimon porque é assim que os judeus falam. Quem veio? Ana. Uma senhora chamada Ana. Ela declarou a todos que buscavam a salvação. Este é o enviado. Este é o bebê. E o nome dela quer dizer graça. Porque aquele jovem terrorista, aquele Saulo, que era fariseu dos fariseus, que prendia os crentes, os matava e os perseguia, foi atingido por uma grande luz, mais forte do que o sol, e ficou cego por 3 dias. A Bíblia diz que Deus enviou um homem chamado, sua Bíblia diz Ananias, mas na verdade é Anania. Era isso, seu nome era Anania. Anania é graça de Deus. Ele orou por Saulo. As escamas caíram dos seus olhos. A primeira coisa que ele viu foi a graça de Deus. Aleluia. Voltamos a Romanos 4, que diz, para responder a pergunta, por que os crentes não estão herdando? Por que os crentes não estão herdando? Porque Israel mesmo, estando na terra, ainda tem que lutar para manter a terra que Deus os deu. Eu creio que a resposta, e vou te mostrar isso, está neste versículo, até para a igreja. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão e a sua posteridade. Eu e você, igreja, somos posteridade de Abraão porque Cristo era. Se você está em Cristo, você é posteridade de Abraão. A promessa de que havia de ser feito herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão e a sua posteridade, mas pela justiça da fé. E como a igreja tenta receber as bênçãos de Deus, se você não é curado, sonda seu coração. Deve haver algum pecado. Algum pecado. Eu conheci uma senhora que perdeu seu bebê e ela foi a uma certa conferência e ela voltou chorando porque o ministro ali estava orando e disse para ela que ela perdeu o bebê por causa de pecado. Isso é terrível. Certo? A Bíblia diz, não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu digo, quem é que te lembra dos pecados? O diabo. Em hebraico, seu nome é Hassatã, e você pode perguntar a um judeu que o nome Hassatã quer dizer procurador ou acusador. E um procurador não vai falar do seu lado bom, mas sim das coisas ruins. Mas se você não tiver nada errado, ele vai falar de coisas vagas. Você está tendo esse problema por causa de pecado na sua vida. Lembra do que você fez 7 anos atrás? Lembra do que você fez? Lembra do que você fez? Certo? Vai mostrar as suas falhas. É por isso que o trabalho do Espírito Santo é mostrar a você Jesus Cristo e a sua beleza. E você é transformado quando contempla a sua beleza. Qualquer que mostra a você seus erros e faz você introspectivo, olha ao seu redor
e você vai ficar preocupado olhando para o mundo. Olha para você mesmo e vai ficar deprimido. Olha para Jesus e vai ficar feliz. Quando você descansa, Deus trabalha. Sabe, às vezes, ouça essa expressão, quando alguns oram por cura e tudo mais, e dizem, temos que fazer uma oração forte agora mesmo. Ah, dor de cabeça não é tão difícil. Câncer é muito difícil. Quanto sabe que com Deus não há problema? Sabe, aqui nas margens, certo? Está o lugar da alimentação dos 5.000 e o lugar da alimentação dos 4.000 do outro lado. 2 eventos separados. Ok? Quando os 5.000 foram alimentados, Jesus usou 5 pães. Para alimentar, o que eu falei? 4, 5.000, certo? Para alimentar 4.000 menos, ele usou 7 pães. Ou seja, ele usou mais pães para um grupo menor. Quando tinha mais gente, ele usou mais pães para menos gente e usou menos pães para mais gente. A economia de Deus é contrária do homem. Quanto maior for o problema, por exemplo, câncer, não há problema. Deve ser essa atitude. O que é oração forte, oração fraca? Não é você, mas é o Senhor. Descobri que às vezes, quando eu estou orando para algumas pessoas, eu estou descansado no meu coração. Sabe, eu estou crendo e faço uma simples oração e eles são curados. Mas às vezes eu oro forte e não são curados. Porque Deus não vai permitir que absolutamente nada dê a você o crédito. Você me ouve? E você sabe que é pela graça, glória a Deus? Porque a promessa de que havia ser feito herdeiro do mundo não foi feita a Abraão pela lei, mas pela justiça da fé. Então, essas pessoas que são libertas do vício, eu os ensino isso, até quando estiver pecando. Veja, quando você está doente, você diz o quê? Pelas suas feridas, fui sarado. Você segue a natureza de Deus, que chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Se há falta, o que você diz? O Senhor é meu pastor, meu Deus supre as minhas necessidades. Certo? Mas quando peca, você confessa o pecado. Agora, o pastor Prince não é contra isso. Alguém pode dizer que eu sou contra a confissão. Não sou contra a confissão, mas eu sou contra a ideia de que confessando você recebe seu perdão. Você confessa porque você é perdoado. Amém? E se você esquece de confessar, há um Salvador que morreu pelo seu esquecimento. E eu te digo mais. Aqueles que creem que se você não confessar os pecados não será perdoado, eu digo isso. Isso é muito sério, é melhor confessar todos eles. Se realmente crê nisso, se você crê que um pecado pode tirar você da comunhão com Deus, você está olhando para um homem que quando eu estava no exército na época e eu era um recruta, eu me lembro que eu realmente cria este tipo de ensinamento que você tem que confessar, senão Deus não estará com você. Tem que confessar todos os pecados. Eu corria com a minha arma e confessava, perdoa-me por aquele pensamento sobre o instrutor. Eu queria que ele morresse, mas Senhor, me perdoa por esse pecado. E isso é muito difícil. Eu me lembro que jogava futebol. Quantos gostam de futebol? Certo, eu jogava futebol e eu era o goleiro. E eu estava orando e confessando e a bola entrou. Não era uma vida abundante. Olha que eu estou falando sério, eu não estou brincando. Você está olhando para um homem que realmente cria nisso. Eu compartilhei isso no meu livro Destinado a Reinar. Realmente cria que eu tinha que confessar. E as pessoas que creem que têm que confessar todos os pecados, não confessam, só confessam os maiores. Os que acham que são maiores. A Bíblia diz o que não é feito pela fé é pecado. Da última vez que confessou, confessou a dúvida? Confessou seu medo? 2 grupos que irão para o lago de fogo são os medrosos e os descrentes, os primeiros. Já confessou o medo? Vamos lá, gente. Pastor Prince acredita que você pode ser honesto com Deus sabendo que Ele te ama. Amém? Mas não é por isso que Ele vai te perdoar. Você confessa porque já foi perdoado. Sob a lei, você perdoa a outros para que então Deus te perdoe. Mas sob a graça, você perdoa porque Deus já te perdoou. Então, por que não há perdão no corpo de Cristo? Nós não vemos na dimensão que deveríamos ver e há muita amargura porque não pregamos as verdades do Evangelho. E são estas verdades que te libertam. Se pregar para as pessoas quão perdoadas estão, te digo isso, vão perdoar. O amamos porque Ele nos amou primeiro. A fé funciona por amor. Amém? Quando descobrimos que Ele nos ama. Você ainda está comigo? Sabe quando Pedro pregou na casa de um homem chamado Cornélio? Nós iremos lá em Cesareia. Amém? Você se lembra do centurião?
Certo, Cornélio? Ele era um centurião romano, um gentio. Agora, Pedro foi à sua casa e só sabemos um verso da sua pregação. Só sabemos um verso. Certo? Qual o verso? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Qual era a outra parte da mensagem? Não lembramos. Só lembramos este verso. É um bom verso, um poderoso verso, verdade? Mas, a que ponto o Espírito Santo caiu sobre eles? Interessante. Muito interessante. Quando foi? Foi quando ele falou que como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo? Não, não foi ali. Quando ele chegou a este ponto, a última parte. E eu acho que ele não estava terminando a mensagem. Ele não sabia que o Espírito ia cair. Ele disse isso. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados. Pelo seu nome, o Espírito Santo caiu. Ou seja, o Espírito Santo se alegra em ouvir a mensagem do perdão de pecados. Pastores e líderes, não sejam como alguns. Se pregar perdão, as pessoas vão. Tenha mais fé na graça de Deus. Se pregar que as pessoas estão perdoadas, as pessoas vão perdoar outros, vão amar muito porque muito foram perdoadas. Deixe-me fazer essa pergunta. Qual é o resumo da lei? Qual o maior de todos os mandamentos? Algumas pessoas dizem que é o que Jesus falou. Não. Fizeram essa pergunta para Jesus. Ele tinha que responder porque perguntaram para ele. Mestre, Rabi, qual é o maior mandamento de todos? Não se esqueça, fizeram essa pergunta a ele. Jesus disse, vocês conhecem os mandamentos? Escute, pois, agora, Israel, amarás ao Senhor teu Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força. E o segundo como o primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está ouvindo? Jesus disse, disso depende toda a lei e os profetas, esses são os maiores mandamentos. De todos os outros, você pode dizer amém? Certo? Não se esqueça, eles fizeram essa pergunta. Ele teve que responder. Quando fizeram essa pergunta, qual é o maior mandamento? Ele deu essa resposta. Certo? Então, por 1500 anos, Deus deixou o homem sob a lei. Até mesmo Davi falhou, até Jesus chegar, Deus dizia, me amarás com tudo que você tem, com todo o coração. Todos falharam. Ninguém podia cumprir essa lei. Com todo o coração, toda a força, alma e entendimento, só um que fez. E ele andou no mar da Galileia. Ele foi o único. E depois de 1500 anos, Deus disse, basta? Agora eu vou amar vocês com todo o coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E hoje nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe qual é a definição de amor? Nós falamos, amor é paciente e bom. Essas são características do amor. Sabe que há um verso que diz, isto é amor? Olha aqui em 1 João 4, verso 10. Diz assim, nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, pare. Agora, não é este o maior dos mandamentos? De todos os mandamentos do Antigo Testamento? Vamos lá, gente, pode responder. O maior dos mandamentos, amará o Senhor de todo o coração. Mas João está dizendo, não é que nós tenhamos amado a Deus. A não ser que João tenha errado por nos ensinar isso. Ou João recebeu uma grande revelação. Algo que uma pessoa sob a lei não poderia compreender. Não que tenhamos amado a Deus, a lei, mas que ele nos amou, a graça. E enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amém? Agora, se você ficar aqui até a noite, você vai sentir um pouco de frio, porque pouco a pouco vai ficando mais frio. Se eu falar, fique no sol, aproveite enquanto o sol ainda está aí. O que eu quero dizer é isso, permaneça no amor de Deus. Alguns têm essa ideia, permaneça no amor por Deus. Mas, no livro de Judas diz assim, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Esteja consciente do amor de Deus por você. Amém? Havia um discípulo, eu mencionei agora mesmo que João escreveu, nisso está o amor, porque ele sabia disso. Ele chamava a si mesmo o discípulo a quem Jesus amava. E muitos anos atrás eu ouvi alguém pregar que João sabia algo que ninguém sabia, porque Jesus o amava de uma maneira muito especial. Eu disse, Senhor, eu quero ser esse discípulo que Jesus ama. Me dá esse segredo, Senhor. E o Senhor me disse, só aparece isso no próprio Evangelho de João. O que João estava fazendo?
É assim, uns dias atrás eu passei um tempo com Samuel Smutchen, irmão Samuel, irmão Matthew Crouch. Eu fui para casa e escrevi no meu diário o que ninguém faz mais. Eu disse, ontem à noite, irmão Samuel, irmão Matt e o irmão a quem Jesus ama se encontraram. Quantos sabem que Jesus os ama da mesma forma? E Jesus amava os 12, mas João sabia. João praticava isso. João era consciente disso. E João chama-se a si mesmo, especialmente na parte final da vida do Senhor, o discípulo a quem Jesus ama 5 vezes o número da graça. Amém? Na 5ª vez, o nome de Noé é mencionado, dizendo que Noé achou graça aos olhos de Deus. Na 5ª vez, o nome de Ruth é mencionado e ela disse para sua sogra Noemi, eu vou para os campos recolher diante dos olhos daquele em cuja vista acharei graça. Na 5ª vez, número 5 é o número da graça. Em hebraico, as letras do alfabeto hebraico, eu quero que você saiba disso, são correspondentes a números no hebraico. Aleph, a letra Aleph, a primeira letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, a primeira letra também é um número. Quando eles querem numerar, colocam a letra Aleph. Número 1, Bet, número 2. Gimel, número 3. Dalet, número 4, Rei. Acabei de falar. Rei é o número 5. Eu disse Rei é o número 5. E o nome de Deus é Yud, Rei, Vav, Rei. Certo? Agora, sabe o que Deus fez? Abraão. Abraão era Abrão. Ele não era frutífero. Não era abençoado. Queria um filho. Não era tão abençoado como queria. Então, quando estava com 99 anos, Deus disse, não se chamará mais Abrão, mas será Abraão. Deus colocou um rei no seu nome. E se tornou o pai de multidões. E Deus pegou a Sarai e disse, o seu nome não será mais Sarai. S-A-R-A-I, em hebraico, o I é o Yud. O Yud tem o valor do número 10. Quando escreve número 10, é a lei, gente. Quando ela era Sarai, não era frutífera. Deus tirou Yud, número 10, e colocou o número 5, rei. Seu nome se tornou Sara, e ela se tornou a mãe de multidões, e reis e rainhas saíram dela. Aleluia! Vamos lá, igreja! Rei é o sopro de Deus, é a graça. É a graça. Então, no final da vida do Senhor, os 12 estavam lá no cenáculo. E João, como era costume, se reclinava enquanto estavam comendo, com pernas para trás. Por isso a mulher trouxe aquele perfume e chorava aos pés de Jesus. Enquanto comiam, a mulher veio e ela enxugou seus pés com os cabelos, porque as pernas ficavam para trás deles, e eles se reclinavam assim enquanto comiam. Então, João estava à direita dele. João se reclinou. E em João 13, ele diz pela primeira vez o discípulo a quem Jesus ama. Jesus havia dito, um de vós me trairá. Os discípulos se olharam, perplexos por causa daquilo que foi dito. Estava reclinado no seio de Jesus. É uma figura de descanso no amor de Deus, por ele. Veja, quando se reclina ao seio de Jesus, não confie em si mesmo. Não é o seu amor pelo Senhor. Mas você descansa no seu amor por você. Seu amor por você. Ele se reclinava, e qual era a pergunta? Qual era a pergunta? Jesus falou, um de vós me trairá. Então olharam um para o outro. Irmãos, nunca receberemos as respostas para as perguntas e problemas da nossa vida, olhando um para o outro. E a Bíblia diz, ora, um de seus discípulos a quem Jesus amava. Lembre-se que João escreveu isso. Então, Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele que ele falava. E, olha isso, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe João, Senhor, quem é? Próximo verso. Jesus falou para ele quem. João foi o único que soube quem era o traidor. Primeira lição que aprendemos é essa. Aquele que se inclina no amor de Deus por ele tem a maior intimidade e escuta o coração de Deus. Agora, olhando para Pedro, ele estava em posição contrária à de João. Porque Pedro se orgulhava do seu amor pelo Senhor, ele se orgulhou do seu amor por ele. Quando o Senhor disse, todos vocês, certo, vou dizer isso, o Filho do Homem vai ser entregue e vai morrer, Pedro disse, Senhor, isso não vai acontecer. E ele disse na frente de todos os outros discípulos, seus amigos, mesmo que todos te abandonem,
disse na frente de todos eles: se todos te abandonarem, eu nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Eu vou para a prisão e até a morte contigo. E Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não é assim, Senhor. Sim, assim. Foi assim. Falou que não conhecia o Senhor 3 vezes, xingando e esbravejando. Ele prometeu que ele ficaria com o Senhor mesmo indo à prisão e à morte. Ele não ficou, depois de um tempo, nem na frente de uma serva, que perguntou: você não é um deles? Uma pergunta simples. Por quê? Por favor, não me interprete mal. Seu amor era verdadeiro. Seu amor pelo Senhor era verdadeiro. Era genuíno. O problema é que ele se inclinava no seu amor pelo Senhor. Enquanto João tipifica o amor por palavras e ações, Pedro estava dizendo: eu sou aquele que ama o Senhor. Mas João, pelas suas ações e palavras, ele sempre indicava: eu sou aquele a quem Jesus ama. Quando tudo isso passou e Jesus estava na cruz, qual era o único discípulo além das mulheres? Qual era o único que estava lá? João. Onde estava Pedro? Onde estava Pedro? Em um canto qualquer. Onde está o homem que se orgulhava do seu amor pelo Senhor? Amor genuíno e verdadeiro. Naquela noite estavam Pedro, que se orgulhava do seu amor pelo Senhor, João, que se orgulhava do amor de Deus por ele, e alguém que não tinha nenhum amor pelo Senhor. Ele tinha o diabo no seu coração. Se enforcou. Cometeu suicídio. Se ele esperasse só mais um pouquinho, Jesus teria morrido por ele. A justiça própria é uma coisa muito profunda e muito difícil de detectar na nossa vida. E te falo isso. O pecado é um problema. Eu, Joseph Prince, o odeio. Deixe-me estabelecer isso muito claramente. Eu, Joseph Prince, sou veementemente contra o pecado. Mas vou te falar do problema que as pessoas têm. E por isso não recebem justiça própria. Sabe que pecadores recebem de Jesus. Prostitutas o tocavam e eram curadas. Cobradores de impostos recebiam dele. Mas os com justiça própria não podiam receber dele. Caíram da graça. A graça é mais alta, por isso caíram. Vocês estão me ouvindo? E quando Jesus olhou, ele viu na cruz, ora, Jesus vendo ali a sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Ou seja, quando depende de confiar completamente no amor de Deus por você, vamos lá, gente, você vai ser de uso espiritual por ele. Ele vai te usar, e de maneira muito eficaz também. Aleluia! Isso é muito bom. Alguém está achando isso muito bom também? Vamos lá! Amém! Não se orgulhe do seu amor, ainda que seja maravilhoso. O seu amor, se eu puder falar dele, o meu amor também, amém? É de altos e baixos. No domingo, glória a Deus, aleluia. E durante essa viagem, uou! Certo? Depois da viagem, desce de novo. Amém? Não coloque a sua confiança em algo que oscila tanto. Coloque sua fé no amor de Deus por você. O amor de Jesus. Amém? Que é sempre constante por você. Amém? E quando contemplar o que é constante, aprendi anos atrás, enquanto estava na marinha, no mar, quando éramos atingidos por uma tempestade, e alguns dos meus amigos estavam vomitando e tudo mais. E o capitão chegava e dizia: olha, isso é muito simples, olhem para o horizonte, para o que é fixo e constante. Então todos se sentiam melhor. Vamos ser mais estáveis, vamos ser discípulos de grande comunhão, e o Senhor vai nos usar, amém, se dependemos do seu amor por nós. Sabe, não muito distante daqui, e estamos na parte do sul, e o rio Jordão sai daqui, certo? E desce, 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 desce até a parte mais baixa da terra, o Mar Morto. E lá está o lugar genuíno do batismo de Jesus Cristo. Já foram lá? É por isso que preciso voltar de novo. Uma viagem não dá. Tantos lugares que tem para ver. E o lugar genuíno tem sido descoberto, Bet Bará, e é o lugar mais baixo do planeta Terra. Este é o lugar onde o rio Jordão encontra o Mar Morto. E foi ali, quando Jesus saiu das águas do batismo, o Senhor abriu o céu sobre ele. Eu amo isso. As Escrituras dizem: abriu o céu para ele. E o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me
com prazo. Você nunca vai saber o quanto Deus te ama enquanto não souber o quanto Ele ama o seu filho. Porque Ele deu o seu filho por você. Amém? Então, quando Jesus saiu, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, Ele foi ao deserto para ser tentado, testado pelo diabo, 40 dias e 40 noites. E um dia eu estava lendo isso. E as escamas caíram dos meus olhos, eu nunca tinha visto isso antes. Nunca ouvi ninguém pregar isso. Eu vi isso. E foi como, uau, o diabo constantemente dizia na tentação, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus. Agora, Jesus tinha ouvido o Pai dizer, este é o meu filho amado. O diabo deixou de lado a palavra amado. De repente eu vi, se essa é a tática do diabo, antes de fazer alguém cometer o adultério, ele tem que fazer que a pessoa se sinta não amada pelo cônjuge. Ele sempre diz, Deus não te ama mais, para que você se afaste de Deus. Amém? Todo mundo que prega sobre esse amor, pelo crente, é enviado por Deus. É um ministério ungido pelo Espírito. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Não o homem, não a nós mesmos. Amém? Lembre-se dessa verdade sempre. Quando você honra Jesus, Deus te honra. Se rejeitar Jesus, Deus vai te rejeitar. Se exaltar Jesus, Deus vai te exaltar. Amém? Lembre-se que como você trata o filho, ele vai te tratar. A Bíblia não diz no nome de Deus todo joelho se dobrará, mas no nome de Jesus todo joelho se dobrará. Não tenha medo de dizer Jesus. É por isso que o mundo, quando não encontra uma expressão, no instinto eles vão blasfemar o nome acima de todos. Eles sabem que há algo poderoso nesse nome. Você está me ouvindo? E os nossos filhos, os nossos jovens, essa nova geração, eles estão se perdendo porque não os mostramos como eles são amados. Todos que ouvem um pai ou uma mãe falar para o seu filho, você é meu amado, eu te amo tanto, vai caminhar na batalha da vida e vencer. Porque Jesus tinha acabado de ouvir o pai dizer, tu és meu filho amado. O diabo não menciona essa palavra. Se tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, não falou a palavra amado. Porque seria contraprodutivo para o diabo lembrar ao Senhor Jesus que ele é amado. Ele está frustrado com o que estou falando. Sabia disso? Você sabia disso? Quero te lembrar, você é o discípulo a quem Jesus ama. Vire para alguém e diga, ele está falando de mim. É. Até mesmo no natural, o amor é muito poderoso. Pensa no amor ágape de Deus. Pense nisso, no amor ágape de Deus. Até no natural, quando pensamos no amor, transforma um homem. Há um hino que é assim. 6'6", he stood on the ground, weighing 235 pounds, but I saw that giant of a man brought down to his knees by love. Can't see it with your eyes, can't hold it in your hands, like a wind that covers the land. Ever since time, there's nothing been found that's stronger than love. Receba, Matt. Vamos lá, receba. Isso foi para os irmãos de Dallas. Yeah! Tão bom ser amado. Continua. Então, o pai abriu os céus para encorajar o filho, dizendo, tu és o meu filho amado. 2 vezes ele fez isso. Vamos ver 2 vezes. A outra vez foi logo aqui. Se você vai reto, você vai ver a mais alta montanha. Em Israel, Monte Arbel. Certo? Num dia claro, o guia vai te mostrar o Monte Hermon coberto de neve, onde eu creio aconteceu a transfiguração. Certo? Agora, é muito alto. Assim como o Mar Morto está a 1400, onde Jesus foi batizado e o Pai o chamou de amado pela primeira vez, o Pai abertamente disse, este é meu filho amado, este é o lugar mais baixo.
o lugar mais baixo do planeta Terra. 1.400 pés abaixo do nível do mar. Mas o Monte Hermon, você pode vê-lo ali? O Monte Hermon está mais do que 9.000 pés acima do nível do mar. É o monte mais alto de todo Israel. Um dia eu estava assistindo ou lendo alguma coisa, então eu percebi o lugar mais baixo no planeta Terra, o lugar mais alto em Israel. Nos dois lugares Deus o chamou de amado. E com os nossos filhos, certo? Não só quando estão em alta, quando alcançar alguma coisa, vamos afirmá-los, vamos chamá-los de filhos amados, amém? Mas quando estiverem lá embaixo, quando eles errarem conosco, temos que dizer: eu te amo, você é precioso para mim. Faça isso com seu marido e esposa também. Veja, a Bíblia não diz: marido, amai as mulheres. Não diz isso, diz: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Se você não sabe quanto Cristo amou a igreja, como vai amar a sua esposa? Amém? Então, quando experimentamos este amor vertical, então podemos dar amor horizontal. O amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Depois de Jesus ressuscitar, 2 semanas depois, os discípulos estavam aqui. Em algum lugar ali, o primado de São Pedro, você tem que ir lá. Não importa o que custar, fala ao seu guia que você tem que ir lá. Certo, primado de São Pedro, eu amo aquele lugar. Algumas vezes eu vou lá só por 1 hora mais ou menos, e eu vou com os meus líderes e nos separamos e só meditamos. Foi naquele lugar que numa manhã Jesus chegou, depois de ter ressuscitado por 2 semanas. Já tinha passado 2 semanas da sua ressurreição, ele passou ali. E os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. Lembra disso? João 21. Por falar nisso, deixe-me dizer que, no relato de Lucas, na terceira vez que Pedro negou, Jesus estava preso assim, certo? E Pedro estava lá no pátio, certo? E a Bíblia diz que quando Pedro negou pela terceira vez, o galo então cantou e Jesus virou-se e olhou para Pedro. Era como se ele estivesse dizendo: Pedro, eu te falei, mas ainda te amo. Foi o que tocou seu coração. A lei não pode tocar. Palavras em pedras não pode tocar o coração do homem. Mas o amor pode. E ele foi e chorou amargamente. Bem, agora, João 21, Jesus havia ressuscitado, eles pescaram a noite toda sem pegar nada. Olha isso agora. A Bíblia diz, Jesus chegou e disse: Ei, filhos, tendes comida? Responderam: Não. Não sabiam que era ele. A Bíblia diz que um dos discípulos sabia que era ele. Quem foi? Olha isso. João 21. E ele lhes disse lançar a rede para o lado direito do barco. Lançaram-na e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Amo isso. A noite toda não pegaram nada e quando Jesus falou para fazer algo, olha isso. Resultado. Resultado de romper as redes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse: É o Senhor. Aquele que teve a mais rápida percepção foi aquele que descansava no amor do Senhor por ele. O discípulo a quem Jesus amava disse: É o Senhor. E Pedro pulou na água para ver Jesus. Agora eu tenho que falar uma coisa, ok? Pedro, neste momento, quando Jesus ressuscitou dos mortos no mesmo dia, Pedro foi restaurado pelo Senhor. Não está escrito para nós. O que está escrito é que Jesus apareceu. Em Lucas 24 diz: Jesus apareceu, o Senhor apareceu a Simão. Mas não mostra o que aconteceu. Toda a cena foi encoberta para nós de como Jesus restaurou Pedro. 1 Coríntios 15. Ele foi visto primeiro por Cefas, Pedro, depois pelos 12. Ou seja, Pedro viu, não é maravilhoso? A primeira aparição do Senhor, nós falamos que foi para Maria Madalena, mas na verdade a Bíblia diz, Jesus, em 1 Coríntios 15, apareceu para Pedro primeiro. Não é incrível? O Senhor apareceu para aquele que mais errou. Primeiro. Eu amo. Então, aquela cena foi encoberta de nós pelo Espírito Santo. Ninguém pôde ver aquela restauração. Sua consciência foi restaurada e olha isso. O Senhor começa a restaurar seu coração. Começa a restaurar seu ministério. Amém. Jesus disse: lancem a rede do lado direito. E foi João quem
se alegrava no amor do Senhor por ele, confiava nisso e disse, é o Senhor. Pedro corre para ver o Senhor. Agora, deixe-me falar. Alguns dizem, bem, pastor Prince, tem que pregar mais sobre santidade. Ei, quando pregamos a graça, as pessoas ficam santas por acidente. Elas amam a Jesus e se apaixonam por ele, e por isso elas se santificam. Temos a ideia de que graça e amor, bom, legal, mas é legal, tudo bem. É bom, mas é muito básico. Mas santidade é profundo. Deixe-me fazer uma pergunta. Se o Senhor aparecer para o maior pecador em Nova York, ou em Paris, ou Amsterdã, ou em Israel, um grande pecador, e então um ser angelical, até mesmo o anjo, aparece ao pecador, quais palavras o pecador vai dizer? Teu amor e bondade são melhores do que a vida? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele vai dizer, não se aproxime de mim. Não se aproxime de mim, eu sou um pecador. É a noção que ele tem de santidade. Não precisamos ensinar, as pessoas já sabem disso. Por isso não querem Jesus. Não querem ouvir você pregando sobre ele. Instintivamente eles sabem, Deus é santo. Mas ensiná-los que Deus os ama, para isso precisamos do Espírito Santo. Precisamos de habilidade divina. Deus nos dê mais pregadores, uma nova geração deles, que pregam sobre a nova aliança, e mestres. Então Pedro, na primeira vez que encontra o Senhor, 3 anos antes, uma das primeiras vezes que ele se encontra com o Senhor, foi, de novo, pescaram a noite toda e não pegaram nada. Jesus passou e disse, vamos até o fundo. E Jesus entrou no barco, certo? E dessa vez pegou tanto peixe que rasgaram as redes. O que Pedro fez? Uma das primeiras vezes que ele encontrou com Jesus, se prostrou e disse, aparta-te de mim, porque sou um pecador. Ninguém ensinou isso. Qual noção que ele tinha do Senhor? Seu amor ou sua santidade? Sua santidade. Antes de conhecer o Senhor mais intimamente, ele tinha noção da sua santidade. E você quer me dizer que santidade é mais profunda do que o amor? Agora, olha isso. Depois de 3 anos e meio, andando com o Senhor, sabendo do seu erro que o Senhor ainda o amava, se tornou mais íntimo do Senhor. E olha isso. Quando ele ouviu de João, que confiava no amor do Senhor por ele, que era o Senhor, ele pulou na água para ver Jesus. Agora, se fosse aquela noção da sua santidade, correria para o outro lado. Agora, qual a noção que ele tinha agora que era mais maduro e íntimo do Senhor? A noção do seu amor. Então, podemos ver que o diabo conseguiu uma boa tática. Eu não posso falar que é boa, porque na verdade ela é muito má. Muito má. Posso dizer isso. Mas olha, eu sou pela lei pela razão que Deus deu a lei. Sempre falei isso. Deus não deu a lei para o homem ser justificado. Deus deu a lei para que todo homem seja culpado. Certo? Agora, Pedro veio ao Senhor e o Senhor tinha feito comida. Que figura linda! O Jesus ressurreto fez algo muito comum: fazer comida. Então, eles vieram com os peixes. Pedro estava lá sentado. Depois de comer, eu amo isso, a Bíblia diz depois de comerem. O Senhor então perguntou, sabe, antes de fazer alguma pergunta difícil, deixa a pessoa comer. Certo, líderes e pastores, o Senhor sempre te alimenta antes de te pedir algo. Não bata, alimente. Ele os alimentou. E depois, disse Pedro, vamos caminhar. Este é o lugar que você deve ir, o primado de São Pedro. E na verdade, Pedro recebe o crédito, mas a revelação foi de João, ok? E é chamado primado de São Pedro. Ele caminhou com Jesus e Jesus disse, Pedro, amas-me mais do que estes? Ele tinha falado, mesmo que todos te abandonem, eu, Pedro, nunca te deixarei. Onde você for, eu irei até a prisão e a morte. Pode vir. Amém? Confiou no seu amor? Amor verdadeiro e genuíno. E então, Jesus perguntou, amas-me mais do que estes? Usou a palavra agapeu, que é a forma mais alta de amor, amor sacrificial. Você me ama com amor agapeu? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te fileo. Fileu é, eu gosto de você. Pedro, agora, se humilha. Ele descobriu que não era o seu amor.
mas o amor do Senhor. Disse, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E o Senhor disse, apacenta os cordeiros. Caminharam mais, Jesus disse, Pedro, você me agapeou? Pedro disse, Senhor, eu somente gosto de ti. Fileu. Agora nesse nível Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Primeiro os cordeiros, os mais novos, apacenta as ovelhas. Depois, Jesus pergunta pela última vez, e Jesus foi ao nível de Pedro. Jesus disse, Pedro, você me fileu, gosta de mim? Pedro disse, tu sabes de tudo. Tu sabes que somente gosto de ti. Ele aprendeu a lição. Não era o seu amor pelo Senhor, mas o amor do Senhor por ele. Essa é a lição que Jesus quer que todos aprendamos. E uma coisa incrível aqui, se tiver tempo para olhar, todas as expressões que dizem João dizendo esse é o discípulo a quem Jesus ama, todos os momentos como ao pé da cruz, João estava ali olhando para o Senhor, todo momento que João estava confiando no amor do Senhor por ele estava amando ao Senhor muito mais. Mas nem sabia disso. Amém? Você está comigo? Eu já vou terminar. Ei, não tem problema, vocês podem ficar aqui, mas eu vou comer um grande pedaço de bife. Onde? Em qualquer lugar aqui na Terra Santa. Glória a Deus. Olha este verso aqui. Certo? Diz assim. Vou falar da lei, ok? Por isso, se seguir o meu ministério, vai ver que eu ensino muito no Antigo Testamento. Amo falar das sombras do Antigo Testamento, e Jesus ensinou em Lucas 24, quando ele ressuscitou dos mortos e haviam 2 discípulos, e a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados e não o reconheceram. Certo? Jesus andou com eles estavam desencorajados, estavam tristes e, amigo, ouça, como tirar você ou uma outra pessoa do desespero, do estresse, da depressão? Está aqui no caminho de Emaús. O caminho de Emaús está perto de Jerusalém, uma estrada de 7 milhas de Jerusalém até Emaús. Jesus estava com eles e olha bem, a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados. Perguntei ao Senhor uma vez, por que o Senhor fechou os seus olhos e não simplesmente chegou a eles e disse, ei amigos, sou eu. Amém? Por que ele fechou os seus olhos e falou das Escrituras? A Bíblia diz que eles estavam desencorajados. O Senhor disse, o que houve? Você é um estrangeiro e não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu? Jesus de Nazaré, pensamos que ele seria o Messias e que ele remiria Israel. Agora escute isso. Estou aqui porque amo Israel. Por muitos anos eu trouxe mais de 10.000 pessoas de Singapura para Israel. Sem mencionar milhares da América que assistem meu programa e vieram aqui. Ouça, não aplauda, eu preciso terminar isso. Dá um tempo. Agora, amo Israel, mas esses 2, seus olhos estavam centrados em Israel e não no Senhor. Pensamos que ele remiria a Israel. Pensamos que ele remiria a Israel. Ouça, ele deve ser o centro. Por isso estavam tristes. Jesus não era o centro. Estavam pensando em si mesmos e não pensando em Cristo. Está me ouvindo? Todo o ensino verdadeiro te aponta para Jesus. Sua glória, sua beleza, sua excelência. E quando você olha para ele, você vê glória. Você vê excelência. Muitas vezes ele tentava esconder a sua glória, porque não havia chegado o tempo para ele mostrar a sua glória, quando caminhava aqui na Galileia. Mas uma glória ele não podia esconder. Sua excelência moral brilhava muito. Quando ele desceu o Monte das Bem-aventuranças, depois que ele pregou, havia um leproso. E eu me perguntei, no meio da multidão, como havia um leproso ali, podia ser apedrejado. Você já pensou nisso? Como o leproso podia estar ali, no pé da montanha, quando ele pregava para as multidões? Esse é um dos benefícios em vir para Israel. Existia ali, há anos atrás, no mesmo lugar do Sermão da Montanha, certo? E eu vou mostrar uma foto. Eu estava ali assentado. A Bíblia diz que Jesus sentou, e eu creio que ele sentou nessa pedra. E este é o lugar onde tem uma caída, e este é o lugar onde encontraram uma perfeita acústica. Uma Universidade da América descobriu isso. E eu já até experimentei
com os meus líderes. Eles ficavam lá embaixo e eu falava. E você vai ver onde estão as bananeiras. Imagine ali as multidões. Os meus líderes ficavam lá e eu dizia, bem-aventurados os pobres. E é lógico que eu era Jesus. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe, eu não tive que gritar, mas minha voz chegou a eles. Agora, uma vez eu estava ali, sempre faço isso com os meus líderes. Certo? E uma dessas vezes o homem tem que fazer o que o homem tem que fazer, sabe? Então, eu senti vontade. Então eu falei para os meus líderes, vocês vão em frente e eu daqui a pouco vou, ok? Certo. Então eu fui. E aqui começa aquele lugar onde as multidões estavam. E eu fui para o outro lado, desse lado. E de repente eu percebi, é ali onde está Cafarnaum. A Bíblia diz que depois que Jesus limpou o leproso, foi para Cafarnaum. Certo? O que quer dizer que as multidões estavam aqui e Jesus foi para o outro lado? Ele não desceu a multidão. Ele foi para o outro lado. Porque ali havia um homem que precisava dele. E quando eu andei ali, eu descobri que tem muitas placas de pedra que caíram. Certo? São pedras que estão ali já há muito tempo, estão ali por milhares de anos. E debaixo de uma delas eu pude ver. Olha essa imagem. Um dos meus artistas desenhou isso. O leproso se escondendo debaixo de uma delas. E os meus líderes estavam conversando e eu fui para o outro lado. Pude ouvir a voz deles. Eles estavam falando das beatitudes e eu pude ouvi-los do outro lado. O que você acha que o leproso ouviu? Não vos preocupeis com a vida, com o que comer. Olhai para as aves do céu. Vosso Pai as alimenta. Vós não tendes mais valor do que todas elas. E eu imagino o leproso chorando. E dizia, eu queria chegar a ti, Senhor. Não preciso chegar a ele. Ele chegará a você. Ele foi para esse lado. Ele foi para aquele lado. Antes da multidão se aproximar e o interceptar, porque se a multidão visse o leproso, ele estava frito. Está me ouvindo? É por isso que a Bíblia diz, neste mesmo texto da Escritura, a multidão seguia Jesus. Se ele fosse para o outro lado, não o seguiria. Ela o seguiu porque ele foi para o outro lado. Ele encontrou o leproso e o leproso disse, Senhor, se tu quiseres. Ele sabia que o Senhor podia, mas não sabia se o Senhor queria. Se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo. E o Senhor o tocou. A primeira coisa que ele fez. Você não ama Jesus? Ele ficou sem toque humano por um tempo, todo enfaixado e talvez faltando um polegar ou um dedo do pé, talvez o nariz, e disse, Senhor, e Jesus tocou nele. Não sabemos por quanto tempo ficou sem toque humano. E o Senhor disse, eu posso ser limpo. E imediatamente a lepra saiu. E quando a multidão chegou, viu um homem são. Agora olha isso. Sob a lei, se tocasse um leproso, você ficava impuro. Sob a lei, pecado, sujeira, doença são contagiosos. Mas na graça, o puro toca no impuro e o impuro se torna puro. Vamos lá, gente. Aleluia. Essa é a graça. Aleluia. Eu queria ter mais tempo para falar para você mais sobre acontecimentos aqui, mas só quero dizer que eu vou falar sobre uma lei e vamos terminar com isso. Ok? Números capítulo 5, verso 2. Olha aqui. Ordena aos filhos de Israel. Vou falar assim, com a voz de Charlton Heston. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo e todos que tiveram contato com o morto. Eu estava lendo isso certa vez e adivinha. Eu tinha recém voltado da Galiléia. Eu olhei para isso e disse, meu Deus, todos esses milagres aconteceram aqui. Se fosse leproso na época da lei, era expulso do arraial. Se tivesse um fluxo, uma hemorragia que não curasse com o tempo, seria expulso do arraial. Se tivesse contato com o morto, era expulso do arraial. Mas aqui, às margens da Galiléia, 2 desses acontecimentos foram em Cafarnaum. Amém? A mulher com fluxo de sangue e a filha de Jairo que havia morrido. Não é? E antes dos milagres em Cafarnaum, ele tinha curado o leproso nessa montanha. O que Jesus fez ao leproso? Ele o limpou. A mulher com fluxo de sangue, ele a curou também. A filha de Jairo, ele ressuscitou. Aleluia! A graça chegou.
Temos medo que os nossos jovens serão contaminados pelo mundo e serão corrompidos pelo mundo. Mas se entenderem a graça, eles irão ao mundo e o contaminarão com o amor e a graça de Deus. Vão infeccioná-los. Isso aí. Graças a Deus, o mundo pode ouvir. Não só faça o bem, colhe o bem, faça o mal, colhe o mal, mas podemos receber o bem que não merecemos, porque alguém recebeu todo o mal. Me perdoe por estar tão animado, aleluia. Não dá para ficar quieto, não é uma mensagem, é minha vida. Sabe, amigo, Jesus disse, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A palavra reclinar é uma palavra que é especialmente usada para expressar descanso. Reclinar. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque o servo divino caminhou por aí, atendendo os carentes. Haviam tantas pessoas feridas. Mas eu quero te falar algo, sabe? Deixe-me falar isso rapidamente. Que, olhando essas montanhas, quando as multidões vieram a Jesus, Jesus as viu assim. Quando ele viu as multidões, ele se moveu de compaixão. Porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Como vemos o mundo? O vemos como se fosse rebelde? Ou como você vê os adolescentes ou as pessoas jovens dessa geração? Eles não querem nada com Deus. Jesus não os via assim. Jesus olhou para eles e a Bíblia diz que os viu cansados, desgarrados, desviados de Deus, caídos. Não porque eram rebeldes, eles não tinham pastor, nem alimento. Bem, alguns pastores olham as multidões e dizem, uau, olha para essas ovelhas com tanta lã. Alguns famintos vão dizer, uau, muita carne boa. Como Jesus as via. Pastores, não estamos aqui por causa da lã, mas queremos alimentá-las. A Bíblia diz em Jeremias 23, dias virão em que não mais dirão o Senhor Deus que tirou Israel do Egito. Esses dias passaram. Dias de Charlton Heston. Mas eles dirão nos últimos dias, vive o Senhor que tirou Israel do norte, é a Rússia. Está acontecendo hoje. E a Bíblia diz, eu levantarei pastores que apacentará o povo e 3 coisas vão acontecer. Pastores segundo o meu coração, 3 coisas vão acontecer. Serão apacentadas e não terão mais temor, nem ficarão desanimadas, nem terão falta. Jeremias 23. Fala dos dias de hoje, quando os judeus russos estão voltando. Os judeus franceses estão voltando. Durante essa época, o Senhor diz, levantarei pastores. E eu creio que muitos estão aqui, alguns assistindo. E eu te digo, Deus marcou essa geração, que eles vão apacentar o povo de Deus e 3 coisas vão acontecer. Não terão mais medo, não ficarão desanimadas e nem terão falta. Mas eu te pergunto, qual é a mensagem? E continua dizendo, sobre a mensagem que pregarão, vai trazer sobre o povo o resultado dessas 3 bênçãos. E este será o nome pelo qual será chamado. O Senhor, nossa justiça. Yahweh Sidkenu. Não é você que é a sua justiça. Não, o Senhor é a minha justiça. Posso ouvir um amém? E igreja? A mulher com fluxo de sangue, se estivesse na lei, seria apedrejada só por estar ali. Ainda mais tocar no Messias. Mas ela estava falida porque gastou tudo. Com doutores, gastou tudo. Ela não melhorou, mas piorou e agora estava sem dinheiro. E doente. Doente e quebrada. Ela ouviu de Jesus. O que será que ela ouviu? Era sobre a lei. A Bíblia diz que ela veio por trás e tocou a orla das suas vestes. Números 15 diz que todo homem deve usar um talite, isso se chama talite. Nas pontas, não tem mais, mas naquela época tinha. Números 15 diz que tinha que ter uma fita azul, para os fazer lembrar da lei dos mandamentos.
Mas no caso de Jesus, a fita azul fazia lembrar aquela mulher do amor de Deus, o amor do Pai. E sabe, essa fita azul é chamada da Kelek. Lembre-se disso, da Kelek, que é azul, a cor do céu. Lembre-se disso. Ela tocou a orla das suas vestes, e a Bíblia diz imediatamente, ela sentiu no seu corpo que havia sido curada. Jesus parou e virou-se e disse, quem me tocou? Obviamente muitos o tocavam, mas ela o tocou com fé. Ele virou-se. Eu perguntei ao Senhor, por que o Senhor se virou? O Senhor me disse, sob a lei, Moisés só viu as costas de Deus. Ele viu Deus saindo. Mas na graça, Jesus virou-se. E aquela mulher contemplou a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque mesmo sendo curada, ela iria embora e pensar que tinha roubado a bênção. Mas o Senhor queria que ela soubesse com amor nos seus olhos. Eu quero que você seja abençoado. E a chamou de filha. Então, amigo, uma coisa é ver os lugares aqui, mas peça ao Senhor pela revelação do Espírito Santo. Por isso que Jesus foi ao caminho de Emaús. Pensou que eu tinha esquecido? Seus olhos estavam fechados e eu perguntei ao Senhor por que o Senhor fechou os seus olhos. Por que fez isso? A Bíblia diz que Jesus falou assim, honestos e tardos de coração para crer. Dois problemas com a igreja hoje. Ou somos ignorantes e nécios, não temos o conhecimento dos evangelhos, ou se temos, ouvimos a verdade e demoramos para crer nela. Qual é a cura? Qual é a cura? Honestos e tardos para crerem, começando por Moisés, olha isso, começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Essa é a cura para a tolice e a demora para crer. Ver Jesus nas Escrituras. E Jesus nos ensinou como ensinar as Escrituras. Coloque ele no casamento. Maridos, amai as mulheres como Cristo amou a igreja. Não diz submetei-vos a vossos maridos, mas submetei-vos como ao Senhor Jesus. Coloque ele no centro e todas as coisas vão funcionar. A razão por que os olhos dele estavam fechados. O Senhor me disse, filho, é porque é mais importante para eles me verem nas Escrituras do que me verem na carne. Porque isso quer dizer oportunidade igual para todo mundo, de todas as gerações. Amém? A mulher com fluxo de sangue tinha uma hemorragia. Ela é figura da igreja. Por que digo isso? Porque por 12 anos. Ela sofreu por 12 longos anos. E Jesus estava a caminho para curar a filha de Jairo, que tinha 12 anos. Não há detalhe insignificante na Bíblia. 12 é o número de governo. Então, ela representa a igreja, a mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo, Yair, Jairo quer dizer o iluminado. Ele está prestes a ressuscitar o novo Israel. Isso vai acontecer nos últimos dias. Amém? E pelo caminho, a igreja tocou nele. Amém? A igreja recebeu por sua fé. Israel recebeu, mesmo estando morto, pela ressurreição. Não fez nada para merecer, olha isso. Certo? Enquanto estava sangrando, não podia produzir fruto. Se a igreja estiver sangrando, ela fica infrutífera. E eu não quero me alongar, já estou terminando, mas preciso falar isso. Igreja, Isaías 64 diz, as nossas justiças, não os nossos pecados, todas. Você não me ouviu? Não os nossos pecados. Todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Pergunte para o judeu que lê a sua Bíblia, ele vai dizer que trapo de imundícia eram panos para a menstruação. Nossas justiças são assim. Enquanto aquela mulher estava sangrando, é uma figura da igreja confiando na sua própria justiça. Se confiar na sua própria justiça, não será frutífero. Ela tocou o takilek. Takilek vem da palavra hebraica kalá. Esse foi o grito que Jesus na cruz bradou. Não foi em inglês ou bradou, é em grego. Ele falou em hebraico ou aramaico. E eu perguntei certa vez a um judeu, na versão do Novo Testamento em hebraico, quando Jesus gritou na cruz, está acostumado? Disseram, só uma palavra, em inglês 3. Mas em hebraico, kulá, que vem da mesma palavra, que quer dizer terminado. A mesma raiz para
Takelek. Ela tocou na obra consumada. O que é essa veste? Ela parou de confiar na sua própria justiça e confiou na justiça de Jesus, que é um dom. No momento em que ela fez isso, rapidamente, sua impureza foi curada. Foi curada no corpo. Não esqueça, Jesus estava indo curar a filha de Jairo. E a notícia veio. Não incomode o mestre. A garota morreu. Jesus disse, não temas, crê somente. E ela viverá. Ele entrou na casa e levou Pedro, Tiago e João. Em hebraico, Pedro quer dizer pedra. Tiago vem de Jacó, quer dizer usurpador. Jacó, Tiago, suplantador. João nós sabemos que é Yohana, graça de Deus. Ele trouxe, a pedra foi suplantada pela graça de Deus. Para aquela casa, essa é a mensagem que eu tenho pregado nesses últimos dias. Antes de Israel ser ressuscitado. Mas não somente isso. Aquela garota representa a nova geração que vemos ao nosso redor. Não querem nada com Deus. Pelo menos parece. Você já viu que super-heróis estão ficando mais populares entre os jovens? Eles estão clamando por um verdadeiro herói. E Jesus veio, sabe o que ele disse? A Bíblia deixa sem tradução. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela menina e disse, Talita, Talit, Talita, cumi, quer dizer levanta. Literalmente, garota sobre o talit. Ele pegou sua justiça, jogou sobre essa nova geração e disse, levanta! E a garota ressuscitou dentre os mortos. Se pegarmos a justiça de Cristo que vem como um dom e pregar, crendo nisso, amém, fazer de tudo, propagando isso, sabe o que vai acontecer? Essa geração vai viver. Amém? Há 2000 anos atrás, aquele que disse, não tenho onde reclinar a cabeça, deixou a glória do céu para vir a nós. E finalmente na cruz, vemos essas palavras. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Todo pecado perdoado. A lei engrandecida na sua morte. O diabo fugiu. Pecadores perdoados. Justificados. E a Bíblia diz, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E a palavra inclinando é a mesma. Ele não tinha onde inclinar a cabeça. Clino, que é exatamente a palavra que é usada aqui. Finalmente ele descansou. E nos salvou. E nos curou. Nos abençoou. E nos amou. A Bíblia diz, finalmente inclinou a cabeça. Eu amo isso. Ele não morreu e a sua cabeça caiu. É o que acontece com todos na cruz. Mas isso é poder. Ele se posicionou. Inclinou a cabeça. E depois ele... Isso é poder. Rendeu o Espírito. Ele disse, ninguém toma a minha vida. Ninguém pode tirá-la de mim. Quando o prenderam no jardim, ele disse, a quem buscais? Disseram, Jesus de Nazaré. Ele disse, eu sou. E todos caíram. Pregue o Jesus da Bíblia. Os jovens virão. Porque querem um super-herói. Amém. Capitão América. É falso. Não é real. Todos eles não são reais. Eles querem Jesus. Amigo, ele te ama. Ele te ama tanto que deu a sua vida na cruz por você. Deus está dizendo, você não pode confiar no seu amor por ele, mas descanse no amor dele por você. E amigo, se assiste isso. Onde você estiver, pode estar sozinho ou pode estar encarcerado, talvez no quarto de hotel. Primeiro e antes de tudo, não importa quão sujo você pensa que está. Deus te ama. Deus te ama. Como ele fez com o leproso e aquela mulher com fluxo de sangue. Ele veio e ele é santo e a sua santidade é aproximável. Amém. Porque ele te ama. Ele vai te tocar, apenas um toque. E serás limpo, serás perdoado. Curve a sua cabeça e vamos fazer essa oração. Você está assistindo isso? Quero te encorajar a colocar sua fé em Cristo, porque o cristianismo começa com a obra feita, e não o que você vai fazer. E diga isso, diga após mim, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por quem és. Totalmente amável. Creio que morreste na cruz, pelos meus pecados. Creio que ressuscitaste dos mortos.
para a minha justificação. Senhor Jesus, Tu és meu Senhor e meu Salvador, agora e para sempre. Obrigado, Senhor. Eu sou o discípulo, o cristão, o crente que Tu amas. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém, amém. Dê-lhe glória, aleluia. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.